O estado do Rio de Janeiro é responsável por 2/3 das mortes causadas por desastres ambientais nos últimos 10 anos. Por isso, é urgente tratar sobre justiça climática aqui. Nesse episódio, vamos falar sobre o impacto do racismo ambiental nas periferias do Rio, analisar os pontos mais sensíveis da discussão sobre mudanças climáticas e mapear, juntos, os caminhos que vão nos levar até o futuro sustentável. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Próxima Estação, o podcast da Casa Fluminense sobre os efeitos das desigualdades na região metropolitana do Rio e os caminhos para a mudança. Eu sou a Larissa Amorim, sou mulher negra, jovem, uso óculos, estou vestindo uma blusa com estampa de frutas e calça preta. Hoje a gente recebe a jornalista, cria de São Gonçalo, especialista em justiça climática e conselheira da Casa Fluminense, Andréia Coutinho Loubach. Também está aqui com a gente a Gisele Moura, cientista ambiental da periferia paulista, cofundadora do Núcleo Preto da Ciência Ambiental e coordenadora da Rede Favela Sustentável, articulada pela CONCAT. Sejam muito bem-vindas. Andréia, começa você dando um oi pra galera. Oi, gente. Que prazer estar aqui com você, Gisele. Que prazer estar aqui com você, Lari. Obrigada pelo convite. Meu nome é Andréia Coutinho Loubach. Eu sou uma mulher negra, jovem também. Eu tô vestida com uma blusa verde, uma calça verde. Eu uso óculos. Estou com um black. E sou uma mulher negra de pele escura. Prazer estar aqui com vocês. Oi, gente, eu sou a Gisele. Primeiro eu queria agradecer o convite, falar que na adolescência eu saí numa revista por ser tagarela, então vocês se ferraram. Muito obrigado o convite, é um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema tão sério e importante. Eu sou uma mulher negra de dreads, estou vestindo uma calça preta, blusa azul e casaco cinza. E jovem também, de pele escura. É isso aí, obrigada, gente. Junho é conhecido como o mês do meio ambiente. Já estão rolando inúmeras atividades da sociedade civil e do poder público para discutir o tema. A gente aqui na casa abriu uma conversa no Fórum Rio, que rolou nos dias 2 e 3 de junho. Um dos marcos do evento esse ano foi o lançamento do Guia para a Justiça Climática. E as nossas duas convidadas participaram desse processo, né? A Andréia foi nossa consultora e coautora da publicação. E a Gisele foi uma das pontes para a gente mapear os projetos. Para quem ainda não acessou o guia, a publicação reúne 15 tecnologias ancestrais e sociais criadas por lideranças locais que estão buscando formas de se adaptar e sobreviver ao cenário de crise dos seus territórios. Rodamos por mais de 400 quilômetros para mapear essas histórias. Hoje vamos conversar sobre algumas delas, que servem de inspiração e principalmente para a gente pensar em políticas públicas mais eficazes contra a injustiça climática. Antes da gente começar com essas histórias, vamos dar uma passada pelos conceitos? Eu já citei aqui racismo ambiental, injustiça e justiça climática. André, você pode ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esses termos? Legal. Quando a gente começou essa jornada de construção do guia, acho que o primeiro ponto de partida era a gente usar esses conceitos com segurança, né? E entendendo que eles não têm apenas uma resposta, um significado, que ele pode variar de acordo com a geografia racial de cada lugar. Então, acho que falar de racismo ambiental é sempre partir desse ponto, que é a exposição desigual de algumas populações aos impactos, às violações socioambientais. Então, ou seja, se um território ele é mais afetado de uma forma muito desigual por contaminação, por exposição à poluição do ar, por onde depositam lixo, enfim. Como esse território é atravessado de uma forma em que as pessoas que vivem ali são violadas, né? Em seus direitos, em suas rotinas, em seus modos de vida, em seu estilo de vida. Então, a gente começa com Robert Bullard, um teórico negro norte-americano, que ele traz um pouco dessa análise da injustiça ambiental, mas aí
tempos depois surge aí o racismo ambiental e a gente faz outras visões em torno desse conceito. E aí, pensando no Brasil, quais são os lugares, os bairros, as cidades que são afetadas por injustiças e violações socioambientais e não existem políticas que olhem ali para aquelas populações, majoritariamente negras, periféricas ou faveladas, no acolhimento das suas necessidades. Então, falar de racismo ambiental é pensar aí nessa geografia racial e nesses desafios socioambientais desses lugares. Mas aí surge, tempos depois, a justiça climática, fruto dos movimentos por justiça ambiental também, ou seja, como que a gente luta por melhores condições do meio ambiente, também nasce nos Estados Unidos, mas pensando Brasil, como que enchentes, desabamentos, fatores que vêm da mudança do clima e que afetam populações, pessoas, geografias raciais também, de uma forma desigual. E aí a injustiça climática é o episódio, e a justiça climática é esse movimento que não só faz um grito por políticas climáticas que olhem para essas populações, mas também que demanda, né? A gente está aqui com a nossa voz, com o que a gente tem, com as nossas tecnologias sociais ancestrais para demandar igualdade pelo meio ambiente e também diante desses eventos que estão acontecendo. Então é um pouco dessa trajetória. Acho que racismo ambiental e justiça climática caminham juntos, mas a gente tem essa diferenciação pautada no meio ambiente. E o que é violação do meio ambiente e o que é violação que vem da alteração do clima? As favelas são territórios que, por causa da falta de investimento público em infraestrutura como saneamento, moradia, transporte, elas sofrem mais drasticamente com racismo ambiental, né? E outras consequências das mudanças climáticas. Mas, ao mesmo tempo, é lá onde buscamos inspiração de combate e enfrentamento. Gisele, conta pra gente sobre algumas tecnologias inovadoras que você conheceu a partir da Rede Favela Sustentável. Bom, queria primeiro falar que é isso, as favelas são esses territórios onde são mais impactados e vulnerabilizados por conta de um sistema, né, que possibilita que isso aconteça, que facilite que isso aconteça, mas também são os territórios potentes da onde saem soluções criativas, de baixo custo e às vezes replicáveis, né, e surgem como inspirações. Eu passei por muitas, assim, a Rede Favela Sustentável tem um mapa com mais de 120 iniciativas e então tem muita gente legal para falar, mas eu vou destacar 3 iniciativas importantes que eu conheci. Uma é a comunidade do Vale Encantado, que fica no Alto da Boa Vista, onde eles fizeram… eles, ao longo de 10 anos, se capacitaram e conseguiram desenvolver um sistema de tratamento de esgoto ecológico. E hoje todas as casas da favela são tratadas por um sistema que eles mesmos implementaram, com ajuda, com apoio, mas com muito conhecimento também. Então hoje eles podem dizer que talvez tenham um dos esgotos mais limpos do Rio de Janeiro, porque é um sistema eficiente, é um sistema que ali para a comunidade deles dá conta, mas que pode ser replicado para outras pequenas comunidades ou outros modelos, né? Outra inspiração também que eu trago é o Luiz Cassiano, da favela do Arará. Inclusive está no guia, o Teto Verde Favela. É um projeto que o Luiz Cassiano criou para resolver um problema próprio, né? Que era a questão da ilha de calor da região que ele mora e da alta temperatura que fica a casa dele no verão. Ele conseguiu desenvolver um sistema de baixo custo de telhado verde, implementou na casa dele e houve estudos que mostraram e comprovaram a eficiência dessa tecnologia, até menos 15 graus. E se comparado a casas ao lado que utilizavam ar-condicionado, era uma diferença de 7 graus de eficiência, né? Então, ele tem um sistema ecológico, barato, de baixo custo, que é muito mais eficiente que o ar-condicionado, que ainda gasta energia. E outra inspiração que eu trago é a Ana Santos do SEM, na favela Terra Prometida, que tem um projeto incrível de soberania alimentar, onde tem quintais agroecológicos, tem uma horta agroecológica lá, ela alimenta as crianças da favela com os alimentos que são plantados ali, sem agrotóxicos, sem veneno, e ainda faz um movimento, né, para que todos ali tenham nas suas casas, né, alimento, tenham nas suas casas ervas medicinais, etc. Enfim, são exemplos e inspirações, assim, né, talvez… Quem sabe um dia a gente coloque isso como política pública. No Guia para a Justiça Climática, a gente apresenta dados sobre o estado do Rio de Janeiro, que mostram que de 2013 a 2022, quase 5 milhões de pessoas foram afetadas por eventos climáticos relacionados a fortes chuvas.
Mais de 85 mil moradias e prédios públicos foram danificados. E isso resulta em mais de R$ 1,5 milhão em perdas e danos. Ainda assim, o governo não olha para essa pauta com a devida atenção. Não temos, por exemplo, uma secretaria para tratar das mudanças climáticas. André, na sua opinião, o que explica esse desinteresse? É um desinteresse político local ou global? Eu gosto dessa pergunta porque ela me faz fazer outras perguntas, né? A quem interessa o racismo ambiental? A quem interessa a justiça climática quando a gente fala de populações altamente marginalizadas e vulnerabilizadas? E aí eu queria fazer uma comparação. Eu tive a oportunidade de morar fora um tempo, num estado que era altamente politizado em termos de secretarias locais em relação às injustiças climáticas e socioambientais. E acho que foi na Califórnia. E uma comparação que eu não acho que cabe à nossa realidade aqui, mas talvez uma questão de educação ambiental e de mentalidade, era a necessidade da população em mapear. Caramba, a gente tem vários desafios aqui sociais, geográficos e políticos que estão pautados no que acontece na mudança do clima na Califórnia, que tem outros desafios. Então, essa pressão e esse reconhecimento, tanto da população quanto dos órgãos políticos, fazia um casamento ali perfeito para que essa pauta nunca ficasse fora do radar e sempre estivesse alguém ali cobrando e também monitorando o que acontecia nos bairros, nas cidades, enfim, nas regiões da Califórnia, que é um estado muito grande. Olhando para o Rio de Janeiro, e a gente está falando aí de uma dimensão geográfica muito menor do que o estado da Califórnia, a gente tem desafios muito mais complexos e não caberia a uma secretaria replicar uma técnica, uma solução para cada bairro ou cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que tem o desinteresse do que acontece em cada uma dessas territorialidades, porque não é um problema só, embora a gente fale, enchente no Rio, ok, desabamentos no Rio, ilhas de calor no Rio, como você falou agora. Mas existe um desafio de populacional que é muito diferente em cada bairro. Então, cabe, né, a essa futura secretaria, a gente está aqui porque a gente tem essa esperança de que ela exista num tempo breve, olhar essas individualidades e coletividades de cada lugar em relação ao racismo ambiental e à crise climática com responsabilidade, replicar técnicas que poderiam ser eficazes num contexto geral, mas no contexto específico não acontece. E eu falo isso, Lari, porque quando a gente olha os exemplos que você trouxe, que são exemplos que eu sou altamente, acho que vire políticas públicas num futuro próximo, né, ali da Serra da Misericórdia, do Parque do Arará, que são tecnologias tão maravilhosas e tão eficientes, né? E quem no governo tá ligado no que tá acontecendo nesses territórios, né? E se tá ligado, quem olha para isso com potencial de política pública, quem olha para isso com potencial de gerar renda, de se multiplicar e de resolver problemas pontuais e de longo prazo que a gente tem em relação à crise climática. Então, se a gente não tem ainda uma secretaria respondendo diretamente, acho que ainda falta educação ambiental, tanto para os nossos governantes, também para a população cobrar isso com mais efetividade, mobilização, enfim, e constância, consistência. Porque, de fato, acho que educação ambiental ainda é um ponto que a gente está um pouco atrás para que a gente evolua no sentido político. Gisele, a rede acabou de lançar um relatório sobre justiça hídrica e energética nas favelas aqui do Grande Rio. Nele vocês falam sobre a codependência entre água e energia, que são 2 recursos fundamentais. Pode contar o porquê desse fenômeno? Como é que ele é mais forte nas comunidades? Sim, mas eu acho que a codependência vem também pensando nos direitos básicos, né? Mas assim, em relação à água e energia, primeiro, num ponto de vista bem cotidiano, a gente entende, esse relatório mostra que muitas comunidades é comum a necessidade de bombas para ter água em casa. Então, esse direito à água, que seria, né, abrir a torneira e ter água, ele depende de um gasto energético, que é a bomba. E essa bomba, cada morador tem a sua, ou tem algumas gestões coletivas de bomba, seria o dever da política pública garantir isso, né? Então tem essa dependência que é bem cotidiana, mas se a gente for pensar também do ponto de vista de geração de energia no Brasil, tem a dependência de base, que a energia vem de hidrelétricas, né? Então tem essa correlação que é muito forte. Mas para além disso, para pensar políticas públicas no dia a dia,
cotidiano, a gente entende que a falta de acesso à água e à luz também barra direitos básicos como educação. Para uma pessoa se matricular na escola, ela precisa apresentar comprovante de residência, que muitas vezes é a conta de água ou de luz. Então, acesso à saúde básica, trabalho, porque também para você trabalhar você precisa comprovar que tem residência. Então, essa questão de água e luz, né, ela apresenta também várias outras controvérsias que tangem codependências e falta de acesso aos direitos básicos. Talvez um ponto sobre o que você falou, eu fico sempre pensando… eu fui numa escola há dias atrás que as crianças estavam com dificuldade de entender o conceito, mas quando a gente falou falta água, falta luz, elas já… Caraca, mas falta sempre, tá faltando agora. E acho que foi muito interessante ver que elas se conectaram com esse conhecimento por meio da falta, né? E a falta de energia, a falta de água é uma realidade em muitas favelas. Mas para você, com o que você falou aqui agora, você acha que é um reconhecimento pontual ou tipo uma violação já que dura há muito tempo e só reforça o racismo ambiental que a gente vive? Eu acho que é estrutural mesmo. Eu acho que é um racismo estrutural e a forma como ele se dá, né? É uma necropolítica. Então, você privar… Porque é assim, gente. A gente, às vezes, vê uma favela é uma questão de uma subida de rua. Então, por conta de uma rua que sobe, não dá para entregar água para aquela comunidade. Tem gente pesquisando tecnologias na Lua. Então, dizer pra gente que não dá para dar acesso à água, à energia, por conta, né? Seja qual for… Eu acho que é uma desculpa sistêmica, né? Eu acho que é o racismo implementado no sistema e é a necropolítica em prática. A pobreza energética, que é essa junção entre baixa qualidade de serviço e alto custo no orçamento familiar, que atinge principalmente os moradores das periferias, é um dos conceitos que estão presentes no ABC do Clima, um capítulo do Guia para a Justiça Climática dedicado a explicar 11 conceitos chaves para quem quer calibrar o olhar para o tema. Outro termo que trouxemos é o da ansiedade climática. Apesar de ainda não ser diagnosticada oficialmente pelos profissionais da saúde, ela é cada vez mais comum como um gatilho da sequência dos desastres ambientais que vivemos. Andréia, como você define a ansiedade climática? Durante a construção do guia, nós conhecemos pessoas que sofriam com esse problema. Conta pra gente. Vamos lá. Acho que a nossa geração é muito ansiosa, né? Acho que é muito, infelizmente, mais comum do que a gente gostaria. Pessoas com transtorno generalizado de ansiedade, né? E pensar hoje no que está acontecendo, a cada relatório do IPCC que sai, que é um dos relatórios mais importantes, que trazem esses dados, essas projeções de médio, curto e longo prazo, existe uma realidade. Estamos piorando. O nosso abismo está cada vez mais aqui na porta. Então, ansiedade climática é essa consciência de que, por mais que a gente se mobilize, por mais que a gente escreva sobre isso, produza conhecimento e que a gente replique conhecimento, existe um abismo que já está dado. Então, como que a gente lida com essas emoções de pensar que a próxima geração, né, possivelmente vai viver um cenário muito pior, né, muito certamente do que o que a gente está vivendo. Embora a ansiedade climática seja um conceito que nasce do norte global, que vem do norte global, onde realidades, privilégios são muito diferentes da nossa aqui no Rio de Janeiro, é muito essa desesperança mesmo, é uma eco-ansiedade que vem, que pensa, cara, olha o que está acontecendo, o que faz sentido o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo, se o futuro climático, se as projeções de um futuro climaticamente seguro possivelmente não existirão. Então, no guia, a gente viu isso de outra perspectiva. É a Ana Paula ali em Itaguaí morrendo de medo da próxima chuva, porque 30 minutos era o suficiente para que uma enchente invadisse a casa, matassem as galinhas no galinheiro e estragassem os eletrodomésticos e fizessem todo um pesadelo ali, não só para a casa dela, que tem um centro ali, que tem a sede do Amigas, que é muito importante para Itaguaí, mas também as de pessoas próximas. Então, a gente viu isso muito na fala dela. Inclusive, ela se emociona durante a entrevista, porque não existem estratégias que possam conter as perdas e danos do que ela vive a cada enchente em 30 minutos. Então, acho que isso ficou muito forte ali em fevereiro, em março, que foram meses que a gente viveu enchentes muito
problemáticas aqui no Rio, mas onde a ansiedade climática, só de ouvir um raio, né? Só de ouvir previsão de chuva no jornal já invadia ali as emoções e a perspectiva de vida de uma comunidade. A gente viu também de outras pessoas, sobretudo jovens, que sabem o estrago na favela do Jacarezinho, por exemplo. A gente não faz parte do guia, mas tem uma cena que me marca muito, que foi uma mãe que salvou as certidões de nascimento durante uma enchente. Ela tinha tudo pra pegar, mas ela resolveu pegar isso porque o mínimo de dignidade é a gente ter o nosso documento, né? Nossa documentação. Então, numa enchente que veio de repente, ela conseguiu salvar ali a pastinha com as certidões de nascimento. Aí tem uma foto das certidões estendidas com pregador, assim. Então, é isso. A ansiedade do que vem. Qual é o medo? Eu vou sobreviver? E se eu sobrevivo, o que eu pego? O que eu deixo pra trás? Quem que eu consigo levar comigo? A gente tá sujeito a levar um choque fatal. Então, é esse sentimento, assim. E eu falando, descrevendo, parece que ele me vem, sabe? Porque a gente sabe que é pior para as pessoas mais em situação de vulnerabilidade ainda maior, mas é uma realidade para todo mundo. Então, se é uma realidade, se a gente está em barcos diferentes, essa ansiedade, ela também tem escalas. E escalas de emoção, escalas do quanto crises do pânico podem vir pré ou depois, né, de um desastre, de uma injustiça climática, de um episódio de racismo ambiental. A discussão das mudanças climáticas sempre esteve aí. Os alertas são antigos, mas é notável que mais coletivos e movimentos têm buscado se aproximar hoje do tema. Mas e vocês? Quando a mudança climática atravessou a vida pessoal e profissional de vocês? Há quanto tempo esse tema virou causa e trabalho? Quer começar, Gisele? Quero sim. E, bom, desde 2009 eu tô debruçada nessa causa. Eu comecei a estudar técnico em meio ambiente em Jundiaí, interior de São Paulo. E daí foi lá quando me atravessou, né? Já se falava de mudanças climáticas, mas a gente tinha também o conceito do aquecimento global muito em pauta. Que talvez seja uma nova roupagem para algo antigo que já vem sendo estudado e debatido, que são as emergências no que tange as questões ambientais. Então, isso me atravessou em 2009, quando eu iniciei o estudo. Desde lá, eu não parei. E daí, eu fui estudando diversas coisas, mas eu só fui me formar enquanto cientista ambiental na UF em 2020. Mas eu passei por diversos cursos que trabalham a questão ambiental. Então, eu vi as questões ambientais e as mudanças climáticas a partir da ótica da gestão ambiental, da engenharia florestal, da engenharia ambiental e sanitária, até chegar na ciência ambiental. E a partir daí eu consegui entender também de que forma o meio ambiente e tudo é visto, né? Então, tem a forma da engenharia e da gestão, onde aquilo é muito recursal, né? A água é um recurso, o ar é um recurso, a terra é um recurso. Tem o modo de ver também mais técnico, onde a gente precisa dar subsídios para fazer tecnologias e mitigar também impactos. E do ponto de vista da ciência, que é pensar como se produz conhecimento em relação a isso. E daí eu acho que nesse caminhar de como se produz conhecimento em relação a isso, eu entendi também que a questão climática ela está muito sob uma ótica única, né? De ver o mundo, de entender o mundo e de entender o ambiente e os problemas. Que são problemas trazidos de um modo de ver e estar no mundo ocidental. E a forma de tratar esses problemas também ainda está nesse campo ocidental. Então, eu venho de 2009 até aqui como causa, trabalho, estudo. E agora no terceiro setor, mas já passei por indústria, gestão pública. Então, agora eu tô assim, eu e o povo juntos aí, tratando dessa causa e, enfim. Nossa, eu tô te ouvindo, eu tô simplesmente 10 anos atrás de você, porque eu comecei... A gente tem a mesma idade? Eu tenho 30. Eu tenho 32. Então, olha só, você é ativista há muito tempo de ativista climática. Na verdade, eu comecei no quintal da minha avó. Pois gostei de te ouvir, porque Causa e Trabalho começou começou em 2018, quando eu defendo a minha dissertação em relações étnico-raciais num dia e faço uma entrevista no dia seguinte para trabalhar numa das principais instituições do Brasil de clima, que foi o Instituto Clima e Sociedade. E aí, ali, quando eu vou para a entrevista, eles perguntam assim, a gente não quer alguém ativista há 10 anos ou técnico que venha da área, mas a gente queria muito alguém que nos ajudasse a comunicar a crise climática com outras palavras
palavras. Porque a nossa experiência aqui é muito viciada, é muito técnica, não tá funcionando. Então, é interessante pra gente alguém que venha de outras áreas para que transforme esse saber, esse conhecimento de uma forma mais interessante, uma forma mais palatável. E aí, eu passei. E aí, quando eu passei, comecei, eu falei assim, gente, eu não sei nada sobre isso. Assim, não sei o que é nada. Então, eu voltei pra faculdade para pegar uma matéria especial, eu estudei na PUC. E tinha uma matéria de jornalismo ambiental com o André Trigueiro. Mandei mensagem para ele, posso assistir como aluno especial? Ele falou, só vem. Fui, e aí comecei com os conceitos básicos. Então, ou seja, faz 5 anos. E nessa jornada, acho que Lari vai lembrar aí, porque eu era coordenadora de comunicação e ficava extremamente incomodada com a forma como a gente retratava a crise climática sob uma ótica das pessoas que não estavam ali. Então, a gente foi para Madrid, na minha primeira COP, Conferência do Clima da ONU, e ali propus de última hora um evento de justiça climática. Até hoje eu lembro, era justiça climática, gênero, raça e interseccionalidades, alguma coisa assim. E a gente realiza aquele evento, a Casa Fluminense estava na mesa, foi um evento muito importante para mim, porque ali definiu a minha trajetória. Eu voltei, eu vou trabalhar só com justiça climática, e tempos depois eu saio do Instituto para trabalhar com esse tema em outras dimensões, mas ali virou uma obsessão. Eu falei assim, cara, isso não é falado, então eu não aceito mais estar em nenhum espaço que não fale sobre isso. Então virou obsessão, causa, trabalho, missão de vida, né? Realmente um propósito, faz muito parte de mim, que eu levo pra onde eu vou. Mas assim, 5 anos, olhando pra trás, metade, 5 anos apenas. E aqui estamos. Acho que teve outras jornadas de saber e conhecimento que eu valorizo muito, que foram as trocas de pessoas que tinham essa perspectiva de outros países, de outros territórios. Então, acho que, pra mim, o mais valioso foi entender que não tinha um significado só, né? Que podia ser muitas dimensões dentro de um ponto de partida. Bom, e ainda falando sobre esses cruzamentos, no guia a gente defende a ideia das tecnologias ancestrais e sociais. Gisele, eu sei que esse é um tema que você estuda, em especial trouxe ele na sua dissertação. Você pode contar pra gente sobre essa outra maneira de olhar pro tema? Como um olhar de uma mulher negra falando de uma pauta que ficou por muito tempo sendo discutida sem a nossa presença? Com certeza, eu tava louca pra chegar esse momento. Bom, eu acho que primeiro assim, né, tem essa questão da trajetória, quando é que cruza a minha história. Isso traz um pouco, como eu brinquei. Eu acho que meu primeiro laboratório, minha primeira universidade foi o quintal da minha avó. E eu nasci no Dia do Meio Ambiente, então eu acho que eu vim destinada para fazer isso. E quando eu era criança, eu quase morri, foi uma erva que me salvou. Então, também eu acho que pensar a tecnologia ancestral é entender o que é o meio ambiente, porque assim, né, a gente entende que essa denominação vem daquele que não se entende como parte também, né? Então, a gente define natureza a partir de um olhar de quem não se entende natureza também. Se você perguntar para um indígena, para um quilombola, é até difícil eles explicarem esse conceito de natureza porque é externo a nós. Então, eu acho que ser mulher preta, estar nesse espaço de diálogo e podendo pautar as questões ambientais a partir de uma visão que é ancestral, que também é orgânica e natural, se entendendo como parte de um todo, é essencial para falar de meio ambiente, porque é isso que a Andréia trouxe. O conceito é muito amplo, a gente não consegue definir a natureza, a gente não consegue definir. Mas quando a gente parte de um olhar que é recursal, que é de gestão, a gente já coloca o homem não como parte, mas como alguém que pode manusear fenômenos que não são manuseados por pessoas, né? Então, é óbvio que se a gente muda o curso de um rio, constrói casas naquele local e depois o rio precisa passar água, precisa fazer seu caminho, as casas vão ser levadas. Ao longo do tempo, a gente vai ver uma dinâmica onde a água vai tomar a sua força e vai levar as casas embora. Isso é natural, é técnico, é científico. Então, uma noção, uma tecnologia ancestral, na verdade, né? É um saber científico que compreende a força da natureza como força, com a água, com a sua agência, considera isso também nas políticas públicas de pensar uma cidade. Não vai se construir casas onde o rio passa. Então, se você falar com um ribeirinho, com um quilombola, com um indígena, com uma mulher preta que mora perto de um valão, todo mundo sabe. Mas se você falar com quem detém a tomada de decisão,
E muitas vezes quem está sentado também na cadeira das universidades, onde muitas vezes a pessoa também nasceu, se criou dentro de um apartamento e meio ambiente para ela é um parque, onde ali está preservado. A visão dela sobre meio ambiente e as tecnologias que se propõem sobre meio ambiente vão vir limitadas. Então, eu acho que a partir de um olhar de uma mulher preta, periférica, que tem ali o quintalzinho da avó, onde sempre se alimentou, vem também essa necessidade de a ciência precisa fazer esse caminho, né? Essa produção do conhecimento precisa fazer esse caminho. O IPCC mesmo assume isso em 2019, no relatório que eles fizeram sobre o uso da terra e o impacto, né? Eles trazem como única possibilidade possível de mudança do cenário que a gente estava, isso em 2019, antes da pandemia e tudo mais, era olhar para as populações tradicionais como modelos. Então, o IPCC assume isso, mas e aí? E políticas públicas, e financiamento, e movimento para que isso se torne de fato modelo, né? A gente viu no Brasil anos em que aconteceram ataques às populações originárias dessa terra. Né? Ainda está acontecendo. Então, como a Ailton Krenak diz, a gente está em guerra. E eu acho que pensar a tecnologia ancestral é a única possibilidade para a vida humana na Terra. Porque, na verdade, essa luta toda e falar de justiça climática é falar de como possibilitar a vida humana na Terra. Porque a natureza está em constante transformação. O mundo não vai acabar. Vai acabar para a gente, para a nossa forma de vida. Então, é urgente, emergente falar de tecnologia ancestral para falar dos problemas ambientais globais e principalmente brasileiros. Estivemos todas juntas ano passado na COP27. E olhando para outras edições, em 2022 tivemos uma delegação brasileira mais preta e também mais discussões sobre a necessidade de centralizar a pauta racial. Andréa, quais são as suas impressões sobre as discussões de gênero e raça dentro dos planos e debates sobre o tema climático? A gente falou aqui sobre o racismo ambiental, mas o quanto que esses fenômenos tão presentes estão também nas mesas de decisão? Existe um plano chamado Plano de Ação sobre Gênero, a sigla é GAP, Gender Action Plan, da ONU, que foi construído há alguns anos já para pensar a desigualdade de gênero em escala global. Só que em uma análise muito simples assim, de palavras-chave, raça, populações indígenas, populações negras, mulheres jovens negras, assim, ele não contempla nada, né? Quando a gente pensa em interseccionalidades que importam, sobretudo, para o sul global. Então, esse plano de ação de gênero ele fala de representatividade de presença de mulheres em tomada de decisão internacional. E aí, quando a gente vê as delegações internacionais, são mulheres, enfim, brancas, que estão ali falando pautas que interessam a todas nós, mas sem interseccionalidade alguma, né? Então, a quem importa é a interseccionalidade. Esse plano de ação em gênero, sobre gênero, ele é importante politicamente, mas ele é totalmente incompleto em termos do que a gente precisa em vida, na nossa vida enquanto corpos de mulheres negras. Por exemplo, no guia a gente traz uma realidade de mulheres lutando por direitos sexuais e reprodutivos no lixão. Antigo lixão de Itaoca, ali em São Gonçalo. E essa realidade simplesmente jamais será contemplada num plano de ação de gênero internacional, porque a gente não está falando aqui dessas especificidades de desafios cotidianos de mulheres que estão ali tentando ter um puerpério digno diante da crise climática. Então, acho que a gente tem um longo caminho para trilhar em relação à raça no Brasil. Mas pensando em gênero, a gente hoje tem mais discussões, mais eventos, mais publicações, mais delegações diversas, porém, provocar o conceito de raça nesses espaços ainda é um desconforto que não deveria ser num país 56% negro, né? Minimamente. Acho que fico feliz de a gente ter publicações, produção de conhecimento, mas as cadeiras ainda são ocupadas pela mesma cor e pelo mesmo padrão há anos. Então, isso se reproduz no global e no local, no nacional. Então, que bom que a gente está aqui numa mesa negra, falando sobre isso com propriedade, conhecimento e autoridade, mas a gente ainda tem um longo caminho para provocar decisões políticas da ONU. E, Gisele, quando a gente pensa sobre esses espaços nessas mesas de decisão, como o André estava refletindo, assim, acho que isso tem a ver com o privilégio branco climático, né? Assim, você quer falar um pouquinho pra gente sobre isso? O que você acha?
Sim, com certeza. Eu acho que não tem como desassociar, né? E daí a gente pensar também o porquê que esse debate não está racializado ainda. Por que não se racializou a pauta ambiental? Porque se a gente for também entender quem são essas pessoas que estão em risco, né? Em vulnerabilidade, ou até nessas zonas de sacrifício que o pessoal cria, é racializado a questão ambiental. Quem tem direito à água é racializada a questão ambiental. Então, entender quais são os privilégios que a parcela que está ocupando esses espaços não quer deixar de ter. Então, eu acho também que a gente pode pensar essa questão ambiental e raça a partir do entendimento de que quem toma as decisões geralmente não são pessoas pretas, não são minorias e não são populações tradicionais. Daí eu acho que pode até parafrasear crioulo, né? Meninos mimados não sabem reger a nação. E entender que é isso, né? Globalmente, a gente não está ocupando espaços de tomada de decisão. E quando essa pauta ambiental e climática chega pra gente, chega naquele lugar também. Vocês são impactados e vocês sofrem com racismo. Mas não vem com vocês detêm conhecimento, porque também eu acho que a gente entra nesse outro movimento, né? Compreender o conhecimento das populações tradicionais, da população preta, como conhecimento. Não precisa ser acadêmico para ser uma tecnologia, não precisa ser acadêmico para ser um saber que tem significado. Se você falar com um ribeirinho, com um pescador, ele sabe dizer ali todas as oscilações de maré e de lua. Isso não é um conhecimento, um saber ambiental, ancestral? Coisa que se a gente incluísse nas nossas políticas públicas, a gente evitaria alguns desastres. Alguns eventos que a gente chama de extremos, é só racializar o conhecimento também do ambiente e entender também que quando a gente fala assim de Brasil, a gente está matando quem detém conhecimento dessa terra, que são os povos originários dessa terra. Então, eu acho que é isso, é urgente. Uma das coisas que eu acho mais urgente é racializar a pauta ambiental. Se a gente não racializar a pauta ambiental, ainda mais no Brasil, com o histórico que a gente tem, com as feridas que a gente tem, a gente vai continuar patinando em políticas públicas e tecnologias verdes que não resolvem, de fato, o problema sistêmico que a gente tem enraizado aqui. É isso. É muito comum, acho que uma forma que o racismo se manifesta nesse ambiente climático, quando a gente fala de tecnologias sociais ancestrais, parabéns, é muito importante a perspectiva que você está trazendo. Cara, não é importante, é essencial, é inegociável. Enquanto você não entender isso, né, e não valorizar esse conhecimento que tá aqui escrito nesse guia, nessa publicação, nessa voz, nesse território, assim, você vai não só patinar, mas também reproduzir o racismo em piores facetas possíveis. Então, acho que não é aplaudir que a gente precisa. A gente não precisa dos aplausos da tecnologia, né? A gente precisa da implementação e da valorização como ciência. A gente precisa estar ali pautando o debate. Na verdade, eu acho que precisa de um movimento assim, Ocidente, galera branca, vamos abaixar aí a bola, vamos abaixar a ansiedade climática de vocês para ouvir o que a gente tem de saber e de conhecimento também. Porque é isso, assim, a favela e a população vulnerabilizada como tema só produz soluções porque eles precisam de criatividade para lidar. E daí, quando a gente fala também de injustiça climática, no cotidiano, ela é significado de falta de acesso a direitos básicos. A gente está falando de falta de água, a gente está falando de populações que têm problema de respiração porque tem, enfim, indústrias do lado ou não precisa nem ter indústria do lado. A gente vê cidades inteiras que não conseguem ter uma oscilação de temperatura sem ficar doente por conta da poluição no ar. Então, assim, quem sempre pautou o debate são pessoas brancas, quem sempre propôs soluções são pessoas brancas. Hoje a gente faz um movimento, é muito bom estar aqui ao lado de vocês, porque eu acho que isso a gente faz um movimento de peraí, quem está lidando com isso é a gente tem um saber e esse saber só não está no mesmo diálogo que vocês, né? Não está no acadêmico, não está no político, porque estruturalmente a gente não acessa esses lugares. E a gente sabe que é estrutural também. Então, eu acho que é isso, é urgente, é emergente e assim, não é só reconhecer. Por enquanto, né, enquanto essa galera que está sentada aí, eu acho que é a obrigação de assinar o papel, de dar o dinheiro pra gente fazer. Mas o movimento é colocar a gente ali, é a gente que deve pautar esses debates. E a gente tá numa corrida contra o relógio para tentar garantir uma possibilidade de futuro. 2 caminhos para ajudar nesse processo são a criação de políticas de adaptação e mitigação.
Gisele, olhando para o cenário do Rio de Janeiro, quais são as principais ações emergenciais que o governo precisa adotar agora? Bom, eu acho que eu começo pela secretaria, né? Eu acho que a criação da secretaria é urgente, daí eu trago até uma questão política mesmo, né? Quando a gente, e é muito comum na área ambiental, eu já passei aí por uns lugares, então eu vejo que é comum se ter diretoria de clima, diretoria de meio ambiente. E não secretaria. Por quê? Porque uma diretoria não delibera, uma secretaria sim. Então, enquanto está nas diretorias, quem toma a decisão é lá em cima, né? As diretorias, de fato, os técnicos que estão ali, de fato, não conseguem tomar decisões, não conseguem fiscalizar, não conseguem trazer políticas públicas que assegurem as questões ambientais. Quando se torna uma secretaria, ela tem autonomia para isso. Então, eu acho que é urgente uma secretaria para pensar essas questões, para abrir diálogo também, né? E fazer esse papel de olhar. Eu acho que para as questões ambientais é uma frase que é muito comum e vem lá de quando eu comecei a estudar em 2009, que é pensar global, agir local. Nesse movimento, a gente entende também a importância dessas inspirações, desses projetos. Uma secretaria tem que ter um olhar regionalizado também. E quando se fala de Brasil, a gente tem 5 biomas. Olha o tamanho do nosso território. Não dá para pensar em uma política que abarca tudo. Então, a gente precisa descentralizar as soluções, as políticas, para entender as dinâmicas locais. Porque é isso, gente. A gente, às vezes, faz política pública de cidades e tudo mais e não considera uma bacia hidrográfica. O rio... ali a sua família é uma bacia hidrográfica. Então, se a gente não tem uma política, uma ciência que pensa ele com a sua complementariedade toda, a gente já está falhando. Então, eu acho que os caminhos possíveis é esse pensar mais descentralizado das soluções, é enxergar também essas soluções criativas de baixo custo como possibilidades de replicação, como possibilidades de implementação de políticas públicas ou de apoiar para que venha a ser projetos de grande escala. E eu acho que Carolina Maria de Jesus já falou também uma coisa que é muito importante, que o Brasil deve ser dirigido por quem já passou fome. E isso traz uma realidade, né? Porque quem está pautando, decidindo as coisas, talvez não saiba o que é ter uma ansiedade climática, sabendo que quando chove, cai água dentro de casa, leva tudo embora, né? E isso é urgente, é emergente. O futuro sustentável que buscamos está nas favelas e quem mais sofre com os impactos também são os seus moradores. Nessa dualidade entre sobrevivência e inovação ancestral, o guia traz 15 tecnologias criadas por seus moradores que nos dão esperança de mudanças. Olhando para a publicação, quais técnicas ali apresentadas já deveriam estar sendo adotadas como políticas públicas? André, você pode destacar algumas? Sim. Para mim, pessoalmente, tem um diferencial no guia, que é o quanto essas tecnologias não são apenas técnicas ou gambiarras ou última solução, né? O quanto tem um passar aí de vó para mãe, para filho e de geração em geração, que traz um pouco do que a gente vê ali. E a gente... Nesse mapeamento, nesse diagnóstico, nessa fotografia de inspiração, a gente aprendeu muito, mas a gente pensa, nossa, que potencial de replicação existe aqui no que a gente está lendo e escrevendo, e o quanto isso, né, não é um fim em si mesmo, mas que as próprias lideranças que assinam essas tecnologias e replicam e compartilham e batem no peito, caramba, fiz isso aqui, o Cassiano fez isso aqui, eu sinto muito calor na minha casa e não tenho dinheiro para pagar uma conta de luz muito alta, então mistura planta medicinal, mistura vários tipos de planta e pronto, isso aqui tanto aquece quanto me protege, quanto me refresca. Me refresca no verão, me aquece no inverno. Então isso é genial, não tem quem diga que isso aqui é um improviso sem fundamento da ciência ancestral, né, de tudo que a gente aprendeu com os nossos ancestrais. E eu falo isso muito emocionada, porque por muito tempo esse conhecimento, ele, além de ser excluído, ele também subestimado, né? Muita gente contesta de onde vem e por que vem e qual é a eficácia de fato. Então, quando a gente senta, escuta, põe no guia, leva essas pessoas, né, ao patamar, caramba, isso aqui é ciência sim, e não há quem diga que não é. Eu acho que tem uma não romantização, mas de fato colocar essas tecnologias no lugar de honra que elas merecem e que elas precisam daqui para frente e durante toda a nossa jornada. Então, assim, respondendo essa pergunta diretamente, pensando
no que eu aprendi com a Marcele Oliveira, pesquisadora e ativista climática de Realengo, transformar a revolta em movimento, que são o que essas tecnologias fazem. Além das que ela citou, acho que tem uma que eu queria destacar aqui, que é a Casa do Seixas, que é a única casa de acolhimento de pessoas LGBTQIA+, e pessoas em situação de rua da Baixada, que fica ali em Nova Iguaçu, além de lidar com desafios estruturais da própria casa que acolhe essas pessoas e em tempos de injustiças climáticas as coisas pioram mais ainda, acho que tem ali, na escuta que a gente fez ali com a Shirley, ela falou muito sobre o quanto esse chove, alaga, estraga tudo. As Casas Bahias, por exemplo, o quanto as pessoas vão lá para comprar móvel depois que chove, alaga. É muito o ciclo do capitalismo, porque os móveis e, enfim, os eletrodomésticos não são de qualidade, são de um preço, entre aspas, acessível, mas, assim, é um ciclo que fica se repetindo a cada enchente. Então, chove, alaga, perde tudo, vamos lá, compra de novo e parcela e se endivida. E o ciclo vai piorando e sendo ainda mais problematizado para além do ambiental, né? Então, ali, aquela casa, além de acolher pessoas em situação de várias vulnerabilidades, ela é uma casa que se propõe também, e do lado na mesma casa tem um terreiro, então também é afetado pela crise climática em diferentes dimensões do corpo, né? Então, enfim, leiam um guia para entender o que eu tô falando, tá, gente? Porque aqui eu não consigo não consigo fazer síntese. Mas o que eu quero dizer por que não essa casa de acolhimento não entrar num plano de política pública que receba benefícios, recursos, enfim, porque ela possa funcionar ainda melhor, acolher essas pessoas que estão sem essa proteção do Estado e ainda replicar, né, as técnicas que ali estão feitas de conscientização, enfim, de vários próprios caminhos, idas e vindas do ciclo do racismo ambiental e da crise climática. E eu quero ressaltar também Queimados, que é a cidade mais negra da metrópole. Ali existe uma galera que está desafiando os debates de mobilidade urbana no Rio de Janeiro, gerando renda com a bicicleta, né? Então, por que não, quando a gente pensa em mobilidade urbana, chamar essa galera não com viés de esporte, não com viés de diversão ou de saúde apenas, mas também, cara, estão gerando renda. E em tempos de enchente, é a bicicleta que vai lá e enfrenta a enchente para entregar coisas. Durante a pandemia, foi a bicicleta que entregou cesta básica para os lugares. Então, assim, um instrumento que faz a gente pedalar, que é bom para a saúde, enfim, que é de baixo custo, que não prejudica o meio ambiente, mas também fazendo tantos enfrentamentos com um simples pedalar, né? Então, isso precisa estar num plano para além da mobilidade urbana. E, por fim, eu queria falar muito rápido de Rio das Pedras, que é aí a terceira maior favela do Brasil e é uma favela que tem essa complexidade que alaga sem chover. Então, isso sendo um território que alaga sem chover, dá pra gente aí mais necessidade e urgência de pensar na infraestrutura ali local daquela favela, que tem a região do Barracão, enfim, que tem uma população forte nordestina que migrou para a construção da Barra da Tijuca. Ou seja, são várias questões que a gente pensa na infraestrutura, na população e também no futuro ameaçado desses territórios. Falei aqui de um pouco de Queimados e um pouco de Rio das Pedras, e no guia a gente traz essas lideranças com esses olhares que propõem ali o que elas desejam até 2030, com esse olhar de política pública, tanto para a infraestrutura, tanto para a educação ambiental e tanto para que essas tecnologias sejam disseminadas, replicadas e efetivamente oficializadas como o que a gente precisa. Posso complementar rapidinho? Eu acho que é legal pensar também o quanto de tecnologia social ancestral que há. Isso na diversidade, criada na diversidade. São incríveis. Imagina, então, com financiamento. Imagina, então, com política pública. Imagina, então, com suporte para se criar essas coisas, né? O quão potente não é e não será. Eu acredito nisso. A própria insegurança alimentar, você falou da Ana, e aí o quanto a democratização do acesso à terra que ela defende a bandeira e se dedica a isso. Cara, quanta gente a gente vê passando fome nas favelas e o quanto uma horta, um território, um investimento para uma horta que ele vai
evitar essa perda da dignidade, que é a fome, e ela fala isso, ela usa essas palavras. Assim, são atitudes, não vou dizer simples, acho que tem um investimento pesado para que isso aconteça com regularidade e consistência, né? Porque não adianta acontecer pontualmente, mas que pode, né, transformar a vida e evitar a insegurança alimentar nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas do Brasil. E por aí vai. Como discutimos aqui, então não existe uma só forma de lutar por justiça climática. Mas os caminhos para a garantia desse Rio de Janeiro menos desigual e mais sustentável depende de um olhar para práticas coletivas, que já estão dando certo. E por isso, para fechar o programa, eu queria reforçar o convite para vocês conhecerem o Guia para a Justiça Climática. A publicação está disponível gratuitamente no site da casa, que é o casafluminense.org.br. Ela foi escrita por muitas mãos e principalmente ouvindo muitas lideranças dessa nossa metrópole. Queria agradecer às nossas duas convidadas que foram referência, não só na realização dessa publicação, mas também na aproximação da casa com o tema. Cada vez mais, a justiça climática se torna um ponto-chave na nossa luta contra a desigualdade social. Obrigada, Andréia e Gisele, pela troca. Obrigada, Lari. Obrigada, nossa super locutora com essa voz aqui, a voz mais impactante do Brasil. Obrigada, Gi. Aprendi muito aqui com você e sigo aprendendo nessa jornada. Eu amo podcast, então eu desejo que esse podcast chegue a muitas famílias, muitas escolas, enfim, lideranças que estão aí em luta, em combate e ação climática. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Foi uma troca deliciosa. Tô sempre aprendendo também, trocando com vocês. E é incrível a gente estar aqui numa mesa com 3 mulheres pretas, trazendo esse debate, falando que é coisa séria sim, né? Vamos trazer pra gente, vamos agarrar aí essa demanda, essa responsabilidade, mas vamos pautar essas questões, porque eu acho que a gente é muito potente em relação a isso e não dá para deixar que outras pessoas falem por nós. Então, obrigada aí pela oportunidade. Eu também desejo muito sucesso para esse podcast. Espero que nos ouçam bastante. Baixem o guia, porque é uma das publicações aí mais esperadas do ano. Nos próximos episódios, nós vamos nos debruçar por outros temas que vão ajudar a trilhar um novo caminho para a nossa metrópole. A casa agradece a todo mundo que está fazendo esse podcast acontecer, as convidadas pela troca e também a todas e todos que nos ouviram até aqui. Até a próxima! Esse episódio foi apresentado por Larissa Amorim, roteiro Luiz Sampaio, som Abel Duarte, Kainan Bomilca, trilha sonora Vitor Hugo, coordenação de comunicação Tainara Cabral, design Kalel Menezes, redes sociais Karim Noru, direção Luiz Sampaio.